1 Pedro, no capítulo 2, esse texto é o texto base de todo o mês de oração, de toda semana de oração nossa. E o texto específico que nós trabalhamos em 1 Pedro, no capítulo 2, foi o versículo 5. No entanto, nós vamos falar no versículo 1 até o versículo 10, ok? E o tema específico que a gente trabalhou foi ser casa espiritual. Esse foi o tema e esse é o nosso tema desta noite. Quero reforçar toda semana de oração pelo que nós oramos, pelo que nós intercedemos na vida da igreja. Ser casa espiritual. E o texto da palavra do Senhor diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que Jesus é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vamos todos ler o versículo 5, amém? Também vós, mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O versículo 6 continua dizendo: por isso esta é a escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Versículo 9, todos juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Esta palavra, para mim, é fundamental nesse tempo, e eu quero que esta palavra, ela penetre no teu coração, e você não seja apenas ouvinte desta palavra, mas que você seja praticante desta palavra, porque aquele que ouve e pratica esta palavra está construindo a sua casa espiritual na rocha que é Cristo Jesus. Se você ouve a palavra e a pratica, de fato você está construindo a sua casa na rocha. Agora, se você ouve a palavra e não a pratica, você está construindo sua casa na areia. Porque a casa na rocha, ela está, de fato, se preparando para o dia mau. E o dia mau um dia vai vir. Ele virá para todo mundo, para crente e para não crente. Portanto, você precisa construir a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Esse tempo, irmãos, que muitas vezes a gente não percebe, mas é um tempo de nos aproximarmos de Deus. A casa a qual Deus deseja, ela não é uma casa física. Muitas vezes nós estamos preocupados muito com o espaço físico. E não quer dizer que a gente não tenha que se preocupar. Mas nós precisamos com a casa que de fato Deus quer habitar. E a casa que Deus quer habitar não é esse espaço. A casa que Deus quer habitar é o espaço humano. É você, é o ser humano, é o homem e a mulher. Deus não habita nesse templo. Quando nós fecharmos aqui, a casa que Deus habita é você. Agora, importante nesse tempo é saber como eu estou cuidando da casa espiritual.
O mais importante é saber como eu tenho sido habitação de Deus. Esse pensamento de que Deus habita em nós, para mim é inteiramente graça de Deus. Aquilo que Deus está fazendo em mim, através de mim, é puramente graça. Deus não cabe em mim. Deus não cabe em você. Mas por obra do Espírito Santo, pela graça de Deus, que nos convenceu de que somos pecadores e que precisamos de Deus, esta casa espiritual, ela de fato está para que Deus seja exaltado e glorificado. Uma casa espiritual, ela tem algumas características, ela precisa ter algumas características. Se eu for pensar, irmãos, na palavra de Deus, ou voltar um pouquinho, por exemplo, no Antigo Testamento, a primeira menção sobre casa vai se encontrar em Gênesis capítulo 28. E aí eu vou pedir para que você continue com a sua Bíblia aberta, para a gente caminhar um pouquinho na palavra de Deus. Gênesis capítulo 28. Versículo 10 ao versículo 22. Veja só o que nós temos nesse texto. E é uma primeira menção, um primeiro momento que a gente vai encontrar esse termo de casa espiritual. Gênesis, capítulo 28, versículo 10, diz o seguinte: Partiu Jacó a Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras no lugar, fez travesseiro e deitou a si mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitada, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Perceba alguns termos aqui: família, casa. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu te farei voltar da terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Diga comigo: quão temível é esse lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Eu quero que você perceba o momento qual Jacó, o trapaceiro, o homem que está fugindo, e ele tem uma revelação. E esta revelação, ela é muito poderosa, porque ele ali identifica o lugar, uma casa onde os céus estão abertos, e ali Deus o visita em união e comunhão com alguém que está totalmente perdido e que tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, nós entendemos que a vida de Jacó, que agora é Israel, não mais será a mesma. E a palavra de Deus sobre a vida dele foi: em ti serão benditas outras famílias da terra. Ou seja, na tua casa, muitas outras casas serão abençoadas. Casa de Deus, lugar de união e comunhão. Diga comigo: casa de Deus, lugar de união e comunhão. Se a gente se distanciar da unidade e da comunhão, nós não podemos de forma alguma ser chamada casa espiritual. Reino dividido, irmão, não vai para lugar nenhum. Eu não sei se você sabe, mas Jacó está fugindo do seu irmão, de alguém da sua própria casa. Porque ele roubou aquilo que não era dele. Se roubou, claro que não era dele.
E aí, nesse tempo, nesse encontro, você tem um homem que está fugindo da sua própria casa, e Deus revela um lugar onde o céu se abre, e ali ele tem um encontro que vai fazer a diferença na vida dele e em toda a descendência. Não só na vida dele, mas em todo Israel, porque a partir dali o Senhor conduz o povo à terra prometida. A partir dali começa um projeto, uma nova aliança em unidade e em comunhão com Deus. A casa de Deus precisa ter ciência. Você precisa, como casa espiritual. Se você está longe de unidade, se você está longe da comunhão, você não pode ser chamado a casa de Deus. Se nós estamos distante da união e da unidade e da comunhão, nós estamos distante do propósito de Deus. Um segundo momento que nós vamos encontrar lugar de habitação, e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Lugar de união e de comunhão. Êxodo 25. A partir do versículo 1, quando o Senhor ele fala para Moisés fazer o tabernáculo, lugar de habitação. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta, versículo 1 e 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, deles a receber a minha oferta, versículo 8 e 9. E me farão um santuário para eu habitar, para que eu possa habitar no meio deles. Você pode dizer comigo: para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo fareis. É claro, você vai encontrar Deus como um estruturador, quem sabe um arquiteto, quem sabe um engenheiro, ali dando todas as medidas do tabernáculo. Você vai ver toda a estrutura. Mas o tabernáculo, muito mais do que um espaço físico, era um lugar de relacionamento. Era um lugar de comunicação. Era uma casa, mais do que esse espaço físico, é um lugar onde o Senhor se relaciona com o homem, o Senhor se relaciona com você, é um lugar de relacionamento. E aí, para mim, começa toda uma estrutura onde nós precisamos entender que esta casa, você, é uma casa para se relacionar com Deus e para se relacionar com o próximo. Uma casa espiritual, ela não pode fugir dos seus relacionamentos com Deus. E aí a minha pergunta para você nesta noite é: como está o seu relacionamento com Deus? Como você se relacionou com Deus nesta semana? Como foi o seu relacionamento com o Senhor? Quantas vezes você se relacionou com o Senhor? Quantas vezes você buscou o Senhor? Como é que você tem se relacionado com a obra do Senhor e com discípulos e discípulos do Senhor? Porque casa é lugar de relacionamento. Quando você vai falar sobre a sua casa e vai falar do espaço físico lindo, bonito que a sua casa tem, se ele não tiver relacionamento lá dentro, é vão a sua casa bonita e tão estrondosa que ela possa ter. Porque a casa é muito mais do que o seu espaço físico. Ela precisa ter alma. E a alma da casa eu chamo de lar. É quando eu tenho paz e tenho um relacionamento na minha casa. A casa espiritual é uma casa de relacionamento. O tabernáculo é um relacionamento com Deus. E é claro que não mais o tabernáculo, mas perceba que não é um espaço físico. Perceba que em Cristo nós somos esse tabernáculo, nós somos esse lugar de relacionamento. A casa espiritual é lugar de relacionamento. É relacionamento profundo. E aí nós chamamos a todas as pessoas para um discipulado. Nós chamamos todas as pessoas a começar a viver um processo de relacionamento profundo com Deus e com o próximo. Porque todo relacionamento com Deus, ele remete à missão de Deus. E a casa espiritual é uma casa de relacionamento. Irmãos, irmãs,
Em nome de Jesus. Nesse relacionamento com Deus, você ouve a palavra. Você ouve a Deus. E você pratica aquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Nesta casa, onde o Senhor comunica pela palavra, Ele nos comunica aquilo que Ele quer fazer, porque no lugar de relacionamento, Ele comunica o seu propósito, Ele comunica a sua missão, Ele comunica o serviço, e através disso, nós começamos a adorar o nome do Senhor. Ele fala do propósito dEle. Você está aqui porque Deus tem um propósito. Ele comunica esse propósito na sua palavra. Ele comunica como casa espiritual e está dizendo para você que em você vai ser muitas famílias serão abençoadas. Ele está comunicando que você foi salvo para salvar outras pessoas. E nesse lugar de relacionamento é um lugar de serviço. A casa de Deus é lugar de serviço, e esse serviço ele vai sempre caminhar com uma adoração. Sempre temos falado aqui, irmãos, de que nós entramos aqui para adorar, mas nós saímos para servir. Não adianta adorar sem o serviço, porque no lugar do serviço e da adoração, da comunicação da palavra do Senhor, nós começamos a entender o coração de Deus. Nós começamos a entender o propósito de Deus. Nós começamos a amar as coisas que Deus ama. Nós começamos a amar as pessoas que Deus ama. Por isso, além de ser um lugar de serviço e de adoração, a casa espiritual é um lugar de amor. Porque tudo que Deus fez ou se movimentou foi em amor, não foi porque nós merecemos. Não foi porque Moisés mereceu. Não foi porque Jacó mereceu, não foi porque Davi mereceu. Se você for ver no capítulo 17 de 1 Crônicas, Davi, ele quer construir uma casa para o Senhor. Mas Deus diz o seguinte, olha, descansa Davi, depois essa casa vai ser construída. Quem sabe Deus estava falando para Davi assim no capítulo 17, olha, você quer uma casa para mim, mas nem você está tendo descanso na sua casa. Você quer fazer as coisas, mas nem você está entendendo por que está fazendo. Davi, você quer fazer uma casa, mas a arca ainda não está por aqui. Não dá para fazer uma casa para mim, a arca longe. Calma, descanse. Quem sabe o Senhor está dizendo para você o seguinte, o lugar de Deus, o lugar da habitação também é um lugar de descanso. Quem sabe você está andando ansioso demais por algumas coisas. E o Senhor está dizendo, calma, no tempo certo a casa vai ser construída. Um pouquinho mais adiante você vai ver Salomão construindo a casa de habitação e Deus vai vir com toda a força, com todo o poder. O fogo entra naquele lugar e quem estava de pé tinha que cair, porque era tamanho o peso da glória de Deus. Porque na casa de Deus é o nome de Deus que é glorificado. Mas tem momentos que eu preciso descansar. Muitas vezes, irmão, você quer fazer uma coisa que, na verdade, primeiro você precisa entender o porquê que Deus está fazendo. E aí Deus vai dizer para Davi, tenha calma, Davi. Descanse mesmo. Se você for ver, a gente não vai ler todo o capítulo 17, mas veja a resposta de Davi no capítulo 17 de 1 Crônica, só para você ter uma noção. Abra a sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 17. Depois de Reis. As crônicas é sempre dos reis. Os reis deram tanto problema que precisou de 2 livros para entender, 2 livros a mais para entenderem eles. A monarquia foi terrível. Tem gente que quer a monarquia no Brasil, né? 1 Crônicas, capítulo 17, veja o que Davi diz ao Senhor depois que Deus manda ele descansar, porque ele quer fazer algo que não era para fazer no tempo. Olha só, deixa eu dizer para você, tem coisas que o Senhor está dizendo para você descansar. Quem sabe o seu coração anda ansioso demais, e Deus está dizendo assim como disse para Davi, descanse, tenha calma, no tempo certo essa casa vai sair.
No tempo certo o Senhor vai fazer. Então, não sei qual é a situação específica, descanse no Senhor. E aí Davi diz o seguinte: então entrou Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, ao qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco os teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca da honra feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o meu servo, o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza para tornar notória todas estas coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fosse resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo o nome, com estas grandes e tremendas coisas, derramando as nações diante do teu povo que remistes do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo, para sempre tu, ó Senhor, fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabelece e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste o teu servo a revelação de que ele ia edificar a casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo é Deus e prometeste o teu servo esse bem. Se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoastes e abençoada será para sempre. Davi está dizendo o seguinte: tu abençoaste esta casa e esta casa será abençoada para sempre. Eu quero fazer uma casa para ti, mas a minha casa precisa ter a tua presença. E ele está dizendo assim: olha, eu quero estabelecer a minha presença na vida de vocês. Porque a casa espiritual, ela é feita de pedras vivas. E essas pedras somos nós. Eu quero que você imagine que esta casa que nós estamos edificando é uma casa onde, de fato, precisa ter valores de casa. Comunhão, união, ela precisa ter amor, ela precisa ter algumas características, porque a casa espiritual é a habitação de Deus. E nós estamos edificando esta casa. Mateus capítulo 16, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja é edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Esta casa é edificada em Cristo Jesus. Mas perceba que a edificação é Cristo, mas a casa em si revela a glória de Cristo. Então ele constitui casa espiritual para que a glória dele seja estabelecida na minha vida e na tua vida. Por isso que ele vai dizer que vocês são sacerdotes, vocês são nação santa, e esta casa tem que revelar a glória de Deus. Como casa espiritual, irmãos, como casa espiritual, irmãs, nós precisamos revelar a glória de Deus através de tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro e tudo aquilo que nós fazemos lá fora. Como casa espiritual, eu preciso glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que eu estou fazendo. O meu olhar, a minha vida, o meu ministério, tudo aquilo precisa ser estabelecida por princípios, onde a pedra foi rejeitada, mas nós entendemos que ela é o Filho do Deus vivo, e esta casa foi edificada, e nós estamos então construindo uma casa para Deus, e onde Deus ele vai manifestar a sua glória, e vidas vão perceber que aqui a permanência e a habitação da casa de Deus. Deus ele não passa, Deus habita. E se Deus habita, nós precisamos reconhecer aquilo que eu sou em Deus.
A minha vida revela a habitação de Deus. A minha vida revela que eu sou espiritual. Deus não habita na carnalidade. Deus habita na espiritualidade. E aí a minha luta contra a casa carnal é que muitas vezes eu quero valores que não são os valores de Deus. Eu quero viver valores que não são de uma casa espiritual. Eu quero trazer valores que não são valores estabelecidos pelo Senhor durante ali o encontro de Jacó, durante o chamado de Moisés, durante o confronto de Natã com Davi, diante das loucuras de Salomão, diante de muitas outras coisas. Eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo como casa de Deus manifesta a glória do Senhor. Irmãos, esta geração, na minha opinião, e eu estou vendo muita coisa por aí, é uma geração que mais perto das coisas de Deus estão distante de Deus, porque estão edificando casa, não é para Deus habitar. Estão edificando casa apenas para se mostrarem que são alguma coisa. E as pessoas estão indo, não é por causa de Deus, mas por causa de pessoas. As casas que estão sendo edificadas no Brasil não é casa de Deus. Isso eu garanto para você, não tenho medo de dizer. Os evangélicos que estão crescendo não são casa de Deus. Estão fazendo as coisas de Deus, mas estão distantes do propósito de Deus. Irmãos, eu contei, e é claro que não estou falando de muita coisa que está acontecendo, mas mesmo assim, o povo continua perecendo sem conhecer a Deus. Os valores podem até ser mascarados de alguma coisa de Deus, mas não é casa de Deus. Uma vez passei num centro de macumba, e no centro de macumba tinha casa de Deus. Tem muita coisa, aparentemente, mas a casa de Deus revela a glória de Deus. E a Bíblia diz que Ele estabelece você como casa. Ele nos estabelece como casa, como habitação. E eu sei que nos tempos os quais nós estamos vivendo, a gente está, angustiado com muita coisa. Mas lembre-se de algo. Quem estabeleceu você foi Deus. Quem salvou você foi Deus. Quem começou a boa obra em você foi Deus. Quem vai terminar a boa obra em você foi Deus. É Deus que está preparando o lugar para você. Você então tem que revelar a glória de Deus, irmãos. Você é casa. Agora é claro, a gente precisa tomar cuidado. Em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 5, a igreja de Éfeso era uma igreja que era a casa de Deus. Mas sabe o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Ele estava esquecendo-se do primeiro amor. Quando eu olho para a Bíblia e olho do primeiro amor, irmãos, eu lembro o seguinte: o primeiro amor é Deus. Na verdade, a igreja de Éfeso estava fazendo as coisas de Deus na casa de Deus, mas Deus não estava aprovando aquilo que ele estava fazendo. O primeiro amor, como João está dizendo no capítulo 4, é que Deus nos amou primeiro. Ele é o primeiro amor. E nele nós somos salvos. Então a igreja de Éfeso estava distante do primeiro amor. Ou seja, estava distante de manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que por causa da iniquidade de muitos, o amor se esfriará. A gente precisa tomar cuidado, porque na casa de Deus o amor precisa estar aquecido.
Nós precisamos amar muito mais do que falar que ama. Nós precisamos, na prática, dizer aquilo que o Senhor é em nós. E Ele é amor em nós e através de nós. Esse tempo, irmãos, irmãs, onde nós temos orado para que Deus estabeleça uma casa espiritual, ela vai ser casa espiritual, ela vai ser a habitação de Deus, quando todos os dias a glória de Deus continua se manifestando em nossas vidas. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, nesse período de oração, nesses períodos, reaver, restabelecer essa conexão com Deus, esse amor com Deus, essa união com Deus, esse relacionamento com Deus. Porque se você faz isso, e quando nós nos reunimos, a casa estabelecida é a habitação de Deus. Porque, irmãos, se nós não entendermos desta forma, nós vamos agir da forma que Deus não quer que a gente venha agir. Aí eu vou querer apenas amar quem me ama. E aí, na casa espiritual, você é desafiado a amar a quem não ama você. É um desafio muito grande. Na casa espiritual, você é desafiado a algumas coisas que necessariamente, na casa carnal, você não tem força nenhuma para fazer. Na verdade, você não tem vontade nenhuma de fazer. E você sabe onde a igreja vai perecer? Quando nós esquecemos os valores de casa espiritual. E aí, quando eu esqueço valores de casa espiritual, eu começo a julgar segundo os meus olhos. Eu começo a agir segundo os meus olhos. Lembre-se que a Bíblia diz que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E se você achar que é luz e não for luz, grande treva você vai ser. Por isso que precisamos restabelecer e edificar. Precisamos renovar a nossa aliança. Precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou, mesmo nos teus caminhos, quem sabe, caminhando dentro dos meus próprios valores. Mas eu quero começar a estabelecer, a renovar os teus valores sobre a minha vida. Porque eu sou a casa espiritual desse tempo. Eu sou a habitação de Deus. Lembre-se, irmãos e irmãs, que Deus não passou por você e Ele vai voltar domingo que vem. Deus continua permanecendo, morando em você. Ele continua na sua vida. Ele continua em você. Deus não habita de domingo em domingo. Deus, Ele está em nós. Vós sois templo, vós sois morada do Espírito. A partir daí nós vamos estabelecer algo extraordinário. Nesse lugar, nos encontros que nós estamos, como por exemplo hoje pela manhã. No momento de batismo, no momento de comunhão, que alegria, irmãos. Mas eu tenho certeza que é apenas o começo daquilo que o Senhor quer fazer. Então são esses valores que, como casa de Deus, eu preciso trazer na minha vida. E você, em nome de Jesus, não pode esperar para que o outro faça isso. Tem que começar de você. E aí vai dizer o seguinte, irmãos, que de vez em quando a gente encontra isso. Ah, mas se fulano é assim, eu vou ser assim. Irmão, se fulano for para o inferno, não vá para o inferno com ele.
Porque muitas vezes a gente estabelece algumas coisas, ou alguns juízos e valores que estão distantes dos valores da palavra do Senhor. Você não está aqui por causa de fulano, por causa do pastor. Você está aqui por causa de Deus, e Ele estabeleceu casa na sua vida. Esse é o tempo, irmãos. Não brinquemos de ser casa, porque Deus não brinca de ser Deus. Nunca brincou de ser Deus. Eu tenho falado esse texto em Isaías capítulo 32, ali no versículo 8 mais ou menos, e eu falei esse texto essa semana, de que ao nobre ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Ao nobre ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Irmãos, o Senhor projeta algo em nós, não porque nós somos bons, mas porque a pedra fundamental, que é Cristo Jesus, estabeleceu em nós. Então nos deu algo poderoso e nobre. O que é que nós devemos fazer? Irmãos, pode se levantar qualquer coisa, vai se levantar de qualquer jeito, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor Ele te deu algo nobre, e você vai perseverar nessa nobreza. Por quê? Porque Ele é contigo, e é Ele que estabeleceu, e esta casa está sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Pode vir o que for, ela permanecerá, porque é de Deus. Pode se levantar o que for na tua vida, vai cair, porque é de Deus. Situações virão, mas o Senhor, Ele é maior e mais poderoso do que qualquer situação, porque Ele estabeleceu morada, Ele estabeleceu casa, Ele estabeleceu vida. Da tua boca pode proferir vida, da tua boca pode declarar e profetizar vida. Aonde há morte você pode declarar vida, porque Deus habita em você. Vamos começar mais a olhar para o Deus que nos estabeleceu e olhar para coisas menos. Você sabe que para mim a maior dificuldade, quando a gente lida com muitas pessoas, é quando as pessoas começam a olhar e estabelecer valores olhando para outras pessoas. Mas quando nós, como igreja do Senhor, estabelecer o reino de Deus e olhar para casa e olhar para Deus, eu tenho certeza, você vai crescer e você vai avançar. Esta casa é estabelecida por Deus para crescer e avançar para a glória do nome do Senhor. Esta casa precisa olhar para Deus e ser estabelecida no Senhor. A partir daí, nós vamos avançar. Se não, irmãos, a gente vai ficar brincando de casinha. Você sabe, quando você é criança, você brincava de casinha, uma meia mentira ou uma meia verdade. Nós não podemos fazer isso. Nós não brincamos de casinha. Nós estamos dizendo que Deus os estabeleceu para ganhar esta nação para Ele. Para que em nós muitas famílias sejam abençoadas. E aí nós vamos avançando como morada e habitação desse Deus. Eu tenho paixão pelas coisas de Deus, porque eu sou estabelecido em Deus. E quando eu me relaciono em Deus, eu estou buscando as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. Faça um propósito com Deus e veja se Ele não é fiel. Quando você pegar Mateus 6 e dizer assim: Senhor, eu vou estabelecer sobre a minha vida, em primeiro lugar, em tudo, primeiro te buscar. E eu tenho certeza que as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho certeza absoluta. Faça um voto diante do Senhor e diga: Senhor, antes de qualquer coisa, eu estabelecerei morada. Antes de qualquer coisa, eu estabelecerei habitação. Antes de qualquer coisa, eu irei te consultar. Antes de qualquer coisa, eu irei te buscar. E eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar em todas as áreas da sua vida, porque você é edificado em Cristo Jesus. Agora nós queremos muitas outras coisas para depois buscar uma edificação em Deus.
Eu convidar você a ficar em pé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Versículo 3 ao 6. Hebreus capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Diz assim: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra de que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, porém, como filho em sua casa, ele diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual essa casa é você, onde ele está dizendo que precisamos guardar firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Em quem, irmãos? Em Cristo. Porque tudo o que a casa faz é por Ele e por meio dEle. Tudo o que a casa se movimenta para Ele. Nunca é sobre a casa, mas é sobre o habitante da casa. Nunca é sobre a casa. Agora, nós como casa não podemos deixar Ele de fora. Apocalipse capítulo 3. Só um pouquinho, vá lá um pouquinho. Apocalipse capítulo 3. Quando João escreve a igreja de Laodiceia, ele vai dizer o seguinte: eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma igreja que deixou Cristo distante, longe da casa. Mas ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Há uma habitação onde há uma permissão e você tem que se permitir. A igreja tem que se permitir ser movimentada por ele. A igreja tem que se permitir abrir a porta. Muita religiosidade, irmãos, mas pouco relacionamento. E o habitante da casa, ele não quer só bater, ele quer um tempo de comunhão, ele quer sentar, ele quer unir, ele quer comer na mesma mesa. O habitante da casa, ele não é um passageiro, ele não é um peregrino. Zeloso, exigente, mas em todas as coisas amoroso, em todas as coisas cuidadoso. Quem sabe nós precisamos renovar em Cristo a nossa vida
nossa vida espiritual. Ora ao Senhor nesta noite. Diga: Senhor, se eu andei distante.